alunos. Bom dia, meus alunos. Hoje a gente vai falar sobre o estudo dos gases perfeitos. O estado de um gás perfeito, ele é caracterizado por três grandezas chamadas variáveis de estado. Que variáveis são essas? Volume, temperatura e pressão. O volume do gás perfeito é o volume do recipiente que o contém. A temperatura é a grandeza que mede o estado de agitação das partículas do gás, das moléculas do gás. E pressão é a pressão que um gás exerce devida ao choque de suas partículas contra as paredes do recipiente. O modelo do gás perfeito ou gás ideal. O que é o gás ideal? O gás ideal é um gás hipotético que vai obedecer a essas características que estão aqui. Ok? Então vocês podem ver lá na apostila, ele vai obedecer a todas essas características aqui. Lei de Avogadro. Em 1811, o químico e físico italiano Lorenzo Avogadro enunciou uma hipótese que atualmente é conhecida como Lei de Avogadro e que pode ser enunciada como segue. Então, o que é que ela diz? Iguais volumes de quaisquer gases encerram o mesmo número de moléculas quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Uma confirmação da lei de Avogadro é constatada na seguinte propriedade experimental. Então está aqui, ele fala aqui, um mol de qualquer gás a temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e sob uma pressão de 1 atm vai ocupar um volume de 22,4 litros. O número de Avogadro. O que é esse número de Avogadro? Isso é um valor fixo, que tem. Ele é a quantidade de matéria equivalente a 1 mol de um gás, que é o conjunto constituído por 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então está aqui. Ele vai ser representado por esse N maiúsculo e zerinho. Então, vai ser igual a esse valor aí, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Como é que a gente vai calcular o número de mols de um gás? Bom, nós vamos pegar a massa M do gás e dividir pela massa molar da substância que compõe esse gás. Ou nós vamos pegar o número de moléculas N do gás e dividir pelo número de Avogadro. Ok? Então, lembre-se desse Nzinho aqui que a gente vai ver mais aqui na frente. Tá ok? Bom, vamos ver aqui a equação de estado do gás perfeito. Como a gente já falou, o estado de uma certa massa de gás ideal, ele pode ser descrito de forma simplificada a partir de três grandezas, que eu falei lá no início, denomináveis variáveis de estado, que vocês podem ver aqui: pressão, volume e temperatura. E qual é a fórmula que eu vou mexer, com essas três variáveis: pressão, volume e temperatura? Essa fórmula daí a gente chama de lei geral dos gases perfeitos. Bom, vamos mostrar aqui para vocês. Bom, essa fórmula, como não está aqui nessa parte aqui,
eu vou botar ela à parte para vocês dentro do material, tá? Bom, a fórmula, ela é pressão inicial vezes volume inicial, dividido por temperatura inicial, que é igual a pressão final vezes volume final, dividido pela temperatura final. Essa temperatura sempre em Kelvin, sempre medida em Kelvin, tá? Eu vou botar no material à parte essa fórmula daí para vocês, tá? Bom, vamos seguir aqui. Lembrando, né, que para passar de Celsius para Kelvin, basta a gente somar com 273, tá ok? Porque nós vamos precisar sempre das medidas em Kelvin. Aqui nós temos, abreviando tudo isso daqui, né, que vocês vão ler, nós temos aqui o que a gente chama de equação de Clapeyron. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes esse R, que é o que? É a constante universal dos gases perfeitos, vezes a temperatura aqui em Kelvin. Ok? Então, essa é a equação de Clapeyron que nós vamos aqui utilizar. Essa constante R aqui, né, essa constante universal dos gases perfeitos, está aqui, ó. Ela pode ser 0,082 atm vezes L barra mol vezes K, ou, se a gente colocar em joule aqui, né, R é igual a 8,31 joules mol vezes K. Ok? A equação de Clapeyron, ela também pode ser colocada desse jeito, como a gente viu lá no início, né? A massa do gás e a massa molar aqui. Ok? Vou fazer um exercíciozinhos aqui, ó, resolvidos aqui para vocês verem. Né? Tem lá na apostila. Então aqui, um recipiente contém 9 vezes 10 elevado a 23 moléculas de certo gás. Considerando o número de Avogadro, que está aqui, determinado o número de mols do gás contido nesse recipiente. Fácil a aplicação da fórmula. Então o número de mols vai ser igual ao número de moléculas do gás sobre o número de Avogadro. 9 vezes 10 a 23 sobre 6 vezes 10 a 23. Então temos aqui 1,5 mol. No exercício 2, ele tem aqui, tem-se 18 vezes 10 a 23 moléculas de um gás ideal em um recipiente de volume de 30 litros a uma temperatura de 27 graus Celsius. Considerando a constante universal dos gases perfeitos igual a 0,082 atm vezes litro, aqui, ó, entre parênteses, mol vezes K, e o número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Ele pede para determinar o número de mols do gás contido nesse recipiente. Temos o número de moléculas. O número de Avogadro, vamos dividir um pelo outro. Está aqui, vamos achar 3. Na letra B, ele pede a pressão exercida pelo gás nas condições do enunciado. Aí nós vamos pegar lá a equação de Clapeyron. Está aqui, P vezes V igual a nRT. P é o que a gente quer saber. V é o volume, que ele diz aqui que é 30 litros. N é o número de mols aqui que a gente achou, 3. R está aqui, ó, 0,082. E T é a temperatura em Kelvin. Só que ele deu aqui, ó, em Celsius.
Então a gente soma 27 mais 273, vai dar 300. Fazemos a conta aqui e vamos achar uma pressão de 2,46 atm. Na letra C, ele pede para determinar a pressão que o gás passará a exercer se a temperatura for aumentada para 127 graus Celsius e o volume do recipiente for reduzido para 15. Vamos utilizar a mesma forma de Clapeyron. Agora o volume, que antes era de 30, passou para 15. O número de mols permanece o mesmo, a constante é a mesma. E a temperatura agora é 127 graus Celsius. Passando para Kelvin, dá 400. Vamos fazer a conta e vamos achar aqui a pressão. Tranquilinho, gente? Tá bom? Bom, por hoje ficamos por aí. E vou passar uns exercíciozinhos aí sobre essa parte. Ok? Bye, bye. Um abraço para vocês.